Municipal realiza a homenagem aos professores aposentados. Solenidade criada em 1983 por iniciativa do então secretário municipal de Educação, professor Cleiton de Oliveira, e prefeito municipal José Maria de Araújo Júnior, e desde então repetida anualmente. Esta homenagem tem por objetivo expressar o reconhecimento do poder público municipal àqueles que dedicaram sua vida à preservação e ensinamento do conhecimento humano, tendo o magistério por profissão. Tal qual aquela personagem, os professores, hoje homenageados, plantaram sementes das quais cresceram e ainda crescem árvores, e eles, agora, já podem enxugar a testa e olhar o calmo horizonte. Senhoras e senhores, boa noite. A Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste e a Secretaria de Educação do município agradecem a presença na solenidade de homenagem aos professores aposentados no ano de 1995. Para compor a mesa, convidamos as seguintes autoridades: o excelentíssimo senhor prefeito municipal José Maria de Araújo Júnior, a excelentíssima senhora presidente do Fundo Social, professora Jandira Goignoli Araújo, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, vereador Paulo Jorge Maluco, o excelentíssimo senhor supervisor de ensino, professor Edson José Barbosa, representando neste ato
Prefeito de Oliveira. Autoridade. Excelentíssimos senhores secretários municipais da Cultura, professora Maria Helena Pereira Ramos, dos Negócios Jurídicos, Dr. Clóvis Abarca, de Governo, Dr. Joel José Pinho de Oliveira, de Obras, Engenheiro Antônio Jarbas Fornazário Filho, de Esportes, Senhor Ademir José Gonçalves. Os excelentíssimos senhores vereadores Alcides Biesel e Luiz Vanderlei Largueta. Os excelentíssimos senhores professores Acílio Destro e Vicente Gimenez, impossibilitados de comparecer pessoalmente, e veio aos homenageados a
O coral municipal, criado e mantido pela Prefeitura Municipal através da sua Secretaria de Cultura, é composto por 43 vozes e tem a regência do maestro Paulo Belan. É ele, o coral municipal, que inicia as nossas homenagens a partir desse momento.
Senhor Prefeito Municipal José Maria Araújo Júnior, Senhora Jandira Bagnoli Araújo, responsável pelo Fundo Social, Senhor Fausto Jorge Maluffi, Presidente da Câmara, em nome de quem cumprimentamos os demais vereadores e autoridades presentes, Professora Neuza Carleto, Secretária Municipal de Educação, em nome de quem cumprimentamos os demais secretários e funcionários municipais, Professor Edson José Barbosa, em nome de quem cumprimentamos os senhores diretores, supervisores, professores e demais funcionários das escolas, Professora Anadir Ceci de Castro Batalha, em nome de quem cumprimentamos as avencas e avencões, senhoras e senhores e pessoal de 95. Quando disseram que eu deveria falar em nome do pessoal de 95, fiquei imaginando até que ponto não haveria uma contradição se, como é que uma parte falaria pelo geral, uma experiência singular falaria pelo plural. Lembrei-me então de duas outras falas. Tolstói dizia que se falarmos de nossa aldeia, estaremos falando do mundo. A professora Magda Becker Soares, num livro dela chamado Meta-Memória, fala da trajetória dela. E ela diz no livro que, embora a trajetória dela seja pessoal, a experiência pessoal dela, na verdade, refletia a experiência de todos aqueles professores que viveram na mesma época. Desfez-se, então, a aparente contradição. Mas
qual é esse plural? Peguei o jornalzinho hoje e fui ver. De nós, uma se formou na década de 40, duas na 50, uma na 70, uma na 80 e 20 nos anos 60. E nós já temos um caminho para percorrer. O que aconteceu nesse país, na educação, nessas 4 décadas? Muita coisa aconteceu. Já vemos isso marcado no rosto, na nossa fala, nas nossas expressões, em nossos sentimentos. Uma colega me dizia, se formando no final dos anos 40. Brasil, respirava a democracia, imaginava o Estado Novo, ditadura, nunca mais queria. O ministro da Educação, atendendo à Constituição altamente democrática, em 48 enviava ao Congresso um projeto avançadíssimo de lei de serviços de base. Na escola, respirávamos a escola nova. O aluno tem que ser ativo, aprende-se a fazer. Na economia, o país começava já a queimar a gordura que tinha sido durante a guerra. Não é? A portaria da Sumoc abria isso aí. Eram esses os anos 40. Nos anos 50 tivemos na política o populismo. Na segunda metade da década, primeiro Getúlio, seu infortúnio, Juscelino. Estávamos inaugurando um novo período econômico, já estava sendo superado o período de substituição das importações, caminhávamos celeremente para aquilo que os economistas chamam de período de internacionalização do mercado. Seu programa de metas mostrava que esse país caminharia, tínhamos automóvel nacional, Marta Rocha perdia, mas era a mais bonita do mundo. Tudo daria certo para esse país. Na educação, começava a mudar o enfoque. Por influência dos Estados Unidos, havia um programa PABAI, começava em Belo Horizonte, e começou a se preocupar com material pedagógico, cartaz de prega, flanelógrafo, material que se pegava. E quem é Santa Bárbara se lembra da influência da professora Miss Maria e no Gabriel, do professor Flávio, diretor Flávio. Isso impregnou aquela geração. Anos 60. Inicia-se com interrogações. Que fará Jânio na presidência? As interrogações se desfazem com o seu afastamento. Vence a legalidade de Jânio assume, porém as contradições ideológicas se fazem sentir. E até os anos 50, as esquerdas, os industriais, estavam unidos por um projeto de indústria nacional. Esse projeto, nos anos 50 e 60, não mais unia esses dois grupos. Ideologicamente, havia uma cisão. E todos nós vivemos e lembramos esse período, o golpe de 64, a ditadura, e grandes mudanças virão para esse país. Imaginava que na época, por influência do seu porta-voz, por Emílio Silva, só havia 2 caminhos. Ou nos aliarmos aos Estados Unidos, ou nos aliarmos à Rússia. A terceira via, até ensaiada por Jânio, se desfez. São os anos de chumbo.
Rede Educacional tem os vários acordos entre o Ministério da Educação e a Agência Americana da área. Depois de várias denúncias, esses acordos são cumpridos. Porém, no campo educacional, em 61, havia sido aprovada aquela lei lá de 48. Já novas mudanças se instalavam. Tivemos, em 68, uma reforma universitária, já anteviam outras reformas para a década seguinte. Para o Ministério paulista, não é? Tivemos uma grande greve em 63, e depois se fazia mais greve, porque as demais categorias tentavam parar de greve, o período, a literatura do período é resposta dimensões ao silêncio, a capações, quantas pessoas internas foram casadas, exílios, censura. Surge uma imprensa, carinhosamente foi chamada de Anica, movimento que era um partido, que tentava passar para a população aquilo que a grande imprensa não podia. O jornal à tarde publicava no lugar da matéria censurada e sextas receitas. O Estadão, da Levantamia, publicava não sei quantas vezes os Lusíadas, anos de chumbo. Os anos 70 chegam. Em continuação, a reforma à vida no ensino superior, nós temos uma reforma no ensino de direito e segundo grau. Foi a criação dos chamados da doutrina integral, não é? Junto ao sentido de ginásio, do ensino primário, e pretendeu-se que todo o segundo grau seria profissionalizado. A medida da elaboração da legislação, a nova discussão levou-se a imaginar que toda escola, que país todo, formaria profissionais. É evidente que a realidade é mais forte e a lei não muda a realidade. Mas essa questão de juntar a escola já tinha precedente em São Paulo. O equivalente era um escolar ginásio, havia um em cada cidade. Então, a minha tarefa e Deus. Mas o que inicia a educação de Deus? Já nos anos 60, foi ficando forte uma influência da psicologia. Inicialmente, a psicologia comportamental. Imaginava-se que se o professor não tivesse um controle sobre todos os estímulos, seus alunos responderiam condicionadamente a essa estimulação. É evidente que na prática não é técnica. Mas quando começa a haver uma distinção já nos anos 70, também o paradigma, os modelos na educação surgem outros. Não há ainda a psicologia, mas não há essa psicologia comportamentalista. Porém, imaginava-se uma escola mais aberta, jovem, livre, e o pessoal naquela época convivia com o Alfredo que trabalhava no Ulisses, experimentava coisas novas. E havia muita troca entre as escolas. Me lembro que a escola estava na escola e se discutia. Parecia que estávamos redescobrindo a liberdade. Também nos anos 70, mais no final, chega até nós uma literatura francesa, diferentes autores, que olhavam a escola do ponto de vista sociológico e diziam que a escola reproduzia.
reproduzia a ideologia, nos dizia Althusser, reproduzia a dominação, nos dizia Bourdieu e Patreon. A escola reproduzia a diferença social, nos dizia Establé e Poderloso. E essa teoria crítico-reprodutivista chegou a desanimar muita gente. Para que escola se ela só faz reproduzir? Se ela faz o que está e continua fazendo o que está. Porém, a realidade mostrava que não era só isso. Que por mais que a escola ou qualquer outra agência social queiram inculcar qualquer coisa, há a resistência dos alunos, da família, de outras agências sociais. Então surge, já nos anos 80, uma crítica aos reprodutivistas. Porém, serviu para mostrar essa face reprodutora da escola. Então, nos anos 70, já começa uma influência da sociologia, de uma mirada nos movimentos sociais na escola. Mas a década se encerra com maus prenúncios economicamente. Há um choque do petróleo em 79 que anunciava um futuro que não sabíamos o que seria. Muito embora na política já começasse a dar sinais de exaustão a ditadura militar. Nos anos 80. Começamos na política em 82 com eleições para governador. Em 10 estados mais expressivos da nação, vence a oposição. No estado de São Paulo, Montoro, que para nós da educação veio com uma pregação, um programa já preparado desde 79, suprapartidário, porque no MDB, depois no PMDB, se agrupavam vários partidos e havia grande expectativa. Falava-se em descentralização, falava-se em participação, em geração de empregos. E já no início do governo de 83, o professor Germário Pires Azenha publicava um documento número 1 que foi discutido escola por escola. Cada delegacia juntou as discussões, cada divisão regional juntou-as, depois as duas coordenadorias, e num fórum em São Paulo isso foi discutido. E esse fórum de São Paulo pretendia se multiplicar pelo interior. E foi assim, em 83, que fizemos um fórum em Santa Bárbara. E aproveitamos para homenagear duas professoras que se aposentavam naquele ano, que, se não me falha a memória, era a professora Anaia Valente e a Zezé Mano, que tinha sido secretária da Educação. E nesse fórum, foi belíssimo, nós representamos no auditório como é que nós enxergávamos a escola. Eu me lembro dos professores representando como é que era uma reunião na delegacia de ensino. Alunos representando como é que era a aula deles. Pais e mães representando. Era uma forma de nós olharmos com diferentes olhares como é que era a escola. Esse lugar chamado escola. Os anos 80 foram marcantes do ponto de vista político pela consolidação da democracia. O movimento das diretas já, em 84, a eleição ainda indireta do Tancredo, tão bem lembrado pelas lindas vozes do coral em 85, nós tivemos a Constituinte e a Constituição de 88, Constituição Estadual de 89, as leis orgânicas dos municípios em 90. Do ponto de vista econômico,
é a década chamada de década perdida, tanto para o Brasil quanto para os países da América Latina. O PIB de 80, Produto Interno Bruto, de 1980, era o mesmo de 1990, só que a população tinha aumentado consideravelmente. Em outras palavras, ficamos mais pobres nos anos 80. E essa maior pobreza se revela, sua face cruel, nos diferentes segmentos, inclusive no magistério, não é? E se repetem greves. Fica difícil denomear os vários anos em que elas se sucedem. No ponto de vista educacional, é o período do construtivismo, não é? Vamos ouvir falar em Piaget, mais tarde em Vygotsky, no social, interacionismo. Vamos descobrir que há diferentes falares e que o aluno consegue se expressar através de sua linguagem. Se recupera Paulo Freire e reaprendemos que há diferentes culturas, não há uma cultura só. Aprendemos a valorizar o que é nosso, a não ter vergonha do nome Oeste, no nome da nossa cidade. É Santa Bárbara do Oeste, não tem nada a ver com o Oeste americano. A não ter vergonha do nome agrícola no União do Futebol, que a agricultura ficou feio, não é feio, não é? Esses são os anos 80 cujas influências ainda permeiam as nossas atividades. Tudo isso aconteceu. Em 50, quando a primeira colega começa a lecionar, nós tínhamos 49,1% de alfabetizados no Brasil. A maioria era analfabeta, 50,5%. O último censo deu 19,5%. É um arranque. Por isso, esse número é relativo. Nós vamos ter quantos milhões de pessoas eles representam, ainda é considerável. Metade dos analfabetos da América Latina estão no Brasil. Outras mudanças claramente difíceis aconteceram. A multiplicação de cursos secundários a partir dos anos 50. A criação e multiplicação de escolas públicas noturnas a partir dos anos 60. Tudo isso mostra que há mudança. Não é? A continuidade dos estudos, além da quarta série, dos anos 70 para cá. A multiplicação das pessoas que vão para os cursos superiores a partir dos anos 70 para cá. Os cursos de pós-graduação a partir dos anos 80 para cá mostram que coisas aconteceram. E que nós vivemos essa trajetória. Nesse sentido, o singular se torna plural. Mas, para terminar, alguém poderia perguntar: e como é que vai a educação? Vai bem? Não, não vai. Os professores sabem quem vai bem e têm dito isso. Os pais sabem quem vai bem e têm dito isso. As autoridades educacionais sabem quem vai bem e têm dito isso. O mundo empresarial sabe quem não vai bem e também tem dito isso. E quando não vai bem, o senso comum tende a procurar culpados. Quem é o culpado? Na verdade, uma análise mais profunda vai encontrar que não há um culpado. Há muitos culpados. Na classe dos professores, nós temos culpados. E o professor exige competência técnica, exige compromisso político. Mas também culpado é o Estado, que mantém escolas sem condições de funcionamento.
que paga salários miseráveis aos professores. Professores são obrigados a se encher de aulas nas escolas, a fazer congelados, viver de judias, fazer viagens para e volta ao Paraguai para suprir seus salários. É muito triste que qualquer profissional tenha que passar por isso. Também culpado é a sociedade civil, seja ela organizada pelo termo Fiesp, Confederação Nacional da Indústria, que, avassalada pelo neoliberalismo, por qualidade total, por globalização, por flexibilização do mercado, cobra do Estado da escola alguém mais flexível, mais competente. Mas o que faz ela pelo ensino? Ela recebe alguém já pronto. E mesmo suas entidades, que muito bem trabalham, Senai, SESI, o fazem com verba pública. E ela tem dever para essa população que é fiscal. E também as demais entidades da sociedade civil. Onde estão as sociedades amigos do bairro, as comunidades eclesiais de base e demais outras entidades? Afinal, as escolas estudam seus filhos. Eu não estou com essa palavra querendo livrar os professores dela. Estou tentando mostrar que o baixo é muito maior e que estamos juntos nesse baixo. Eram essas as minhas palavras. Hoje, esse grupo de colegas se aproxima. Surge sempre a questão do seguinte, né? Vale a pena? A médica dizia, vale a pena, a colega diz, vale a pena. Cada um de nós, no fundo, é que sabe se valeu a pena ou não. Ou por exemplo, tão jovem, que tem uma grande vantagem, e dá muita coisa que fazer. Como duas, se aproveitam pela segunda vez, imaginando que o magistério é algo muito saboroso, né? Senão não provaria do fruto pela segunda vez. Mas, aqueles que estão há mais tempo nesse estado de aposentado, né, cantam uma palavra inspiradíssima da Maria Helena, que sementes ficarão. Eu acho que isso que vale a pena dessa profissão. Sementes. Mas, na verdade, essas sementes, para frutificar, elas precisam dessas mãos e das demais mãos que nós temos. Ela precisa do Estado, ela precisa da sociedade civil, ela precisa de todos. De todos. Um jardim precisa de vários jardins. Muito obrigado, em nome dos colegas, por essa linda festa. E queria que vocês todos recebessem os parabéns e sejam felizes. Teremos agora a palavra do senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulo de Jorge Maluf. Prefeito Municipal José Maria de Araújo Júnior, pelo qual cumprimento os demais membros da mesa, homenageada, senhoras e senhores, professores, diretores de escola, vereadores, secretários do município. Senhor prefeito, diante de um vasto oceano de professores que eu vejo aqui na frente, eu, sinceramente, me pergunto, que faço eu aqui atrás desse microfone? Mas, me deram o privilégio de falar em nome dos vereadores a tão ilustres homenageados.
Eu tenho na família irmã professora, esposa professora. Eu posso falar um pouquinho do professor muito tempo atrás. Inclusive, que alguém aqui nos homenageados tem algum professor ou professora que passou por esse período. O professor, ele tem o primeiro sacrifício. Quando ele ingressa, presta o concurso, não consegue passar. Era assim naquele tempo, não conseguia passar, porque era muito difícil. E quando conseguia passar, era aquela festa porque passava e ingressou no magistério. O segundo sacrifício, quando centralizava a escola onde ia fazer a escolha, da escola onde ia lecionar, que eu estava esperando tanto, ela ia sempre na capital. Difícil, era sempre um local e outro, e nunca conseguia achar com facilidade. Era um sacrifício para o professor. E quando ela chegava lá, queria escolher a casa, a escola onde ela ia lecionar, geralmente ela voltava cabisbaixa, triste, porque sempre na frente dela aparecia uma outra professora e conseguia pegar a casa que ela desejava, a escola que ela desejava. Era um sacrifício. E outro sacrifício também, e quando ela conseguia escolher a casa, a escola, onde ela ia lecionar, que nunca era menos que 100 quilômetros, era outro sacrifício. Tinha que tomar um ônibus até um local, descer de um ônibus, pegar outro, ou quando não, descia de um ônibus e pegava aquele, que sempre o marido da professora, quando ela chegava em casa cansada já, do dia todo fora de casa para dar 4 horas de aula, o marido ainda ironicamente dizia para ela: foi tudo bem? Foi. O expresso beiçudo estava lá? Estava. Era a charrete que ela tomava, andava 5, 6 quilômetros para poder lecionar. Coisa que naquele tempo poderia se fazer. Hoje, se ela descer do ônibus, não tomar outro logo, ela ia assaltar no meio do caminho. Mesmo com baixo salário, a professora fazia esse sacrifício, ficava o dia todo fora de casa. Quando voltava para casa, ele tinha que cuidar da casa, cuidar da criança, cuidar do filho, cuidar do marido, para que no dia seguinte ela começasse tudo de novo. Esse é o sacrifício do professor. E nem por isso o professor deixou sempre de ir à escola, cumprir o seu dever de professor, cumprir a sua obrigação. E eu posso até dizer aqui que a verdade não deve ser dita, que nós temos várias secretarias do Estado. Eu não quero desmerecer nenhuma delas, mas a secretaria que menos dá trabalho para o Estado, que mais cumpre as obrigações que são determinadas, é a Secretaria da Educação. Isso eu falo sem medo em qualquer lugar. E eu queria, em nome de todos os vereadores, parabenizar os homenageados, e de agradecer ao prefeito por te dar essa oportunidade de falar em nome dele. E pode estar certo que quando você fala em professor na Câmara Municipal, os vereadores estão sempre dispostos a acompanhar e de perto, para que o professor tenha um dia, uma vida melhor. Oxalá aqui para frente, o governo faça pensar mais no professor, e o professor tenha sempre a vida digna e de respeito como tinha antigamente. E eu vou pedir desculpas, a minha falha no meu português, mas eu peço que culpe a mim, não culpe o meu professor, porque eu tenho certeza que ele ensinou, insistiu, dedicou-se para que eu aprendesse. Talvez não tenha prestado atenção. Meu muito obrigado a todos. Ouviremos agora a palavra do excelentíssimo
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal José Maria de Araújo Júnior. Com atenção na aula, sim, e que fez um belo discurso. Em nome do FAUSE, eu saúdo todos os demais integrantes da mesa. Eu saúdo também de maneira muitíssimo especial toda essa turma de 95. O Cleiton habilidoso já encontrou um nome adequado para os nossos homenageados desta noite. Eu participei há 2 meses, estando nesse mesmo local, de uma formatura da Unimed. E a festa que nós assistimos naquela noite era muito semelhante a essa. Da mesma forma como esse grupo hoje recebe as homenagens pela tarefa vencida, poderíamos, quem sabe, estarmos aqui fazendo uma festa de formatura. E os sonhos povoando as mentes dos formandos, os planos deles e, mais do que os planos dos formandos, os planos dos pais, dos amigos, da namorada, enfim, daqueles que contribuíram para que aquela grande noite chegasse. Eu queria, nesse momento em que nós estamos aqui, depois de uma palavra tão clara, tão rica, de citações, de momentos realmente que a nossa educação viveu, pelo conhecimento extraordinário desse professor Cleiton de Oliveira, que, mais do que um ilustre cidadão barbarense, é provavelmente a figura que mais se dedicou nesta cidade em todos os tempos, nos caminhos da educação. Eu queria falar um pouquinho também, principalmente às mães, aos pais, aos amigos, das famílias que aqui estão representadas. Muitas das mães estão aqui e dos pais estão aqui. Mas essa plateia seleta veio, antes de mais nada, para distribuir carinho, para demonstrar amor a esses nossos homenageados desta noite. Eu queria contar alguma coisa para essas pessoas que provavelmente, ocupados ao longo do tempo da sua vida, não puderam perceber certas coisas que, por dever de ofício, nós temos que observar. Essa Santa Bárbara do Oeste, que até bem pouco tempo tinha apenas a escola José Gabriel de Oliveira e Inocêncio Maia, tem hoje 34 escolas estaduais. Tem 32 pré-escolas do município. Tem 35 mil alunos que obrigam mais de 100 merendeiras a prepararem refeições para 35 mil pessoas todos os dias. Essa cidade de Santa Bárbara do Oeste, que é a nossa aldeia, que tem hoje 95 médicos prestando serviços a essa imensa população, que atinge provavelmente 180 mil pessoas, nos remete a um passado muito próximo, me parece, quando os 2 únicos médicos dessa cidade eram o Dr. Finamori e o Dr. Carlos Pérez. Essa cidade que tem 54 dentistas, e parece que ontem era o seu Hélio Fulan, seu Zeca Kirsch, seu Acácio Lino, os únicos dentistas dessa cidade. Essa cidade de Santa Bárbara do Oeste que guarda, graças a Deus, um carinho muito grande pelos velhos mestres, que faz com que hoje esse cidadão de vários municípios chamado Atílio Destro desloque-se da sua cidade e venha aqui participar desta festa que também é sua. Essa Santa Bárbara do Oeste que teimosamente se agarra às suas melhores lembranças para poder fazer com que nós todos sintamos orgulho desta terra, sintamos orgulho das nossas histórias.
Então, meus caros, esse momento em que a gente se encontra aqui, a gente acaba lembrando de pessoas que gostaríamos que aqui estivessem. E vale dizer, esta semana a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo transformou em lei um projeto que estabelece o nome da nossa querida Darcy Materazzo para dar o seu nome para a escola estadual lá do Caíque. A Darcy, que certamente estaria aqui prestando muita atenção em tudo, se não tivesse partido para uma grande viagem. É bom a gente poder dizer que dentro de mais alguns dias será votado também na Assembleia Legislativa de São Paulo a lei que estabelece o nome da Dona Maria de Lourdes Beoso Frank para uma escola lá no Jardim Molon. Ela que há 5 meses, ao receber a notícia que lhe deu tanta alegria, acabou, quem sabe, antecipando a sua partida tão sentida por todos nós. Dentro de mais alguns dias, também uma lei vai acabar determinando que o nome do senhor Eduardo Silva, o antigo diretor do José Gabriel de Oliveira, nos anos 40, também deu o seu nome numa escola do Jardim Esmeralda. Enfim, as nossas histórias, as histórias desta cidade, se confundem muito com as histórias dos nossos mestres, dos nossos professores. Eu estou, mais uma vez, profundamente honrado de poder, junto com meus companheiros, trazer esta homenagem a todos os nossos queridos professores. Muita água ainda vai rolar por baixo da ponte. Muitas histórias poderão ser escritas na vida de nós, jovens formandos. Jovens mesmo, teimosamente jovens. Até porque a Jandira formou-se junto com a Sueli, junto com a Ia, não é? Com a Ivonete, perdão. E veja como ela está mocinha. Não precisa nem aumentar a iluminação, dá para entender. Meus caros, muito obrigado pelo carinho, pela presença, pela noite linda que essa nossa querida Santa Bárbara do Oeste pode oferecer aos não menos queridos professores. Muito obrigado. Das escolas em que se aposentaram e de seus ex-alunos. Convidamos inicialmente a Daís Fátima Pereira Pires da Silva, a professora Adair, paulistana, filha de Maria Aparecida
cidades de Eldorado e Piracicaba, e em Santa Bárbara do Oeste, na Escola Gabriel. O município homenageia a professora Toninha através da senhora secretária municipal de Educação, professora Neuza Carleto. E a Escola José Gabriel presta sua homenagem por meio da ex-aluna Miriam Francisco Ribeiro. Nunes Almeida. Antes de ser a professora Antônia, era a já conhecida Lila, costureira desde os 13 anos, famosa pela confecção de vestidos de noiva e roupas elegantes. Formou-se em magistério pelo Emílio Rome, quando já tinha completos 56 anos de idade, numa demonstração de que para aprender existe toda a vida. Lecionou sempre em nossa cidade, nas classes do Modral, na pré-escola da Prefeitura Municipal e nas escolas Gabriel, Arruda, Brocato, Juvelina, Elizabeth, Heloísa, Guiomar, Areia Branca, Irene e Jardim Santa Rita. Foi casada com Antônio Botolim e é mãe de 4 filhos: Marco Antônio, Flávio Roberto, José Rubens e Cátia Regina. É também avó de 6 netos: Daniel, Davi, Thalita, Marcel, Thales e Mirella. A homenagem do município será prestada à professora Antônia pela senhora presidente do Fundo Social, professora Jandira Bagnoli Araújo. E a homenagem da Escola do Jardim Santa Rita de Cássia será prestada por sua ex-aluna Josiane Correia. Convidamos agora para ser homenageada Denise Salles Bueno, a professora Denise Barbarini, filha de Marina e Antônio Salles, casada com Antônio Carlos Bueno e mãe de 3 filhos, Emerson, Eduardo e Luciana. A professora Denise estudou na Usina Santa Bárbara e no Gabriel, antes de formar-se em magistério pelo Emílio Rome. Lecionou sempre em nossa cidade, nas escolas Inocêncio, Juvelina, Magui, Irene e Jardim Santa Rita. Homenageia a professora Denise, o município, através da senhora presidente do Clube das Aventas, professora Anadir Pequi de Castro Batalha. E a homenagem da Escola Jardim Santa Rita de Cássia será prestada por seu ex-aluno Eric Bonbeck.
cidade na qual cursou o primeiro grau. Iniciou o curso de magistério em Campinas, na Escola Culto à Ciência, concluindo no Instituto de Educação Padre Fabiano Moreira de Camargo. É formada em Educação Física pela PUC Campinas, com cursos de especialização em basquete e vôlei da Faculdade Federal de São Carlos. É formada também em Pedagogia pelo Instituto Salesiano Dom Bosco. Ministrou aulas em Montemor, Americana e em nossa cidade, nas escolas Gabriel, Ulisses e Coronel Luiz Alves, escola na qual ocupou por 11 anos o cargo de assistente diretor. A professora Inês receberá do senhor presidente da Câmara Municipal, Paulo Jorge Maluf, a homenagem do município. O município homenageia a professora Cida através do senhor representante da Delegacia de Ensino, professor Edson José Barbosa. E a Escola Emílio Gomes, através de sua ex-aluna, Sandra Maria Delano
Maria Aparecida Guzmão Beltrame, nossa próxima homenageada, é a professora Lia Barbarice, cursou o primário no Gabriel e o magistério no Instituto de Educação Subminute em Piracicaba. É formada em Pedagogia, Administração Escolar e Orientação Educacional pela Faculdade Salesiana Dom Bosco, de Americana. Possui licenciatura plena em português pela Uninep. Lecionou na cidade de Pompeia, Corumbataí e em nossa cidade, nas escolas Inocente Maia, Fazenda Galvão, Santo Antônio do Sapezeiros, Emílio Gomes, Coronel Luiz Alves e Escola Terceira. A professora Lia receberá do senhor prefeito municipal José Maria de Araújo Júnior a homenagem do município. E da sua ex-aluna Renata de Souza Chaves, a homenagem da Escola Dirceu Dias Carneiro. Nossa próxima homenageada é Maria dos Santos Ferreira França, a professora Maria Barbarice, filha de Conceição Andrade Ferreira e Benedito Santos Ferreira. A professora Maria formou-se no magistério pelo Emílio Rony, lecionou em Sumaré, Embu e Santa Bárbara do Oeste, nas escolas Brocato e Guiomar, escola onde atuou durante 10 anos, desde a instalação da escola até a sua aposentadoria. A senhora presidente do Clube das Apuntas, professora Nadir Cecília de Castro Batalha, entregará à professora Maria a homenagem do município.
Nossa próxima homenageada é Maria Rita Sampaio Santos, filha de Maria Adriana Sampaio e Luiz Joaquim Sampaio. A professora Maria Rita, nascida em Santa Cruz do Rio Pardo, cidade onde formou-se em magistério pela sua escola normal, lecionou em Palmital e em diversas escolas de nossa cidade, entre as quais a da Usina Santa Bárbara, Gabriel de Oliveira e Fazenda São Luís. A homenagem do município será prestada à professora Maria Rita através da senhora secretária municipal de educação, professora Neuza Carreiro. E a escola Inocêncio Maia preparará sua homenagem através da aluna e neta da professora Maria Rita, Gabriela Santos de Oliveira. Convidamos agora para as nossas homenagens Maria Tereza Vertude Aranha, a professora Maria Tereza, filha de Emelinda Vertude Aranha e Orlando de Barros Aranha, nascida em Santo Antônio de Poços, cidade na qual ofereceu os primeiros estudos, concluindo depois no Mojimirim e com o magistério no Emílio Ramos. Trabalhou durante 12 anos como secretária da Fundação Ramos e Usina Santa Bárbara. Como professora, lecionou nas escolas Coronel Luiz Alves, Irene e Jardim Santa Rita. A professora Maria Tereza receberá a homenagem do município através do senhor presidente da Câmara Municipal, senhor Paulo de Jorge Maluf. E a homenagem da Escola do Jardim Santa Rita de seu ex-aluno Gustavo Henrique Gobi. Nossa próxima homenageada é Marilúcia Salles Modenese. A professora Marilúcia, mineira de Andradas, é casada com João Ernesto Modenese e tem 3 filhos, João Guilherme, Cristiana e Gustavo. Formada em magistério pelo Instituto de Educação Presidente Kennedy, lecionou durante 25 anos em uma única escola, em nossa cidade, o SESI. A professora Marilúcia receberá a homenagem do município da senhora presidente do Fundo Social, professora Jandira Doinoli Araújo. E a homenagem do SESI da sua ex-aluna Vanice Aparecida Bueno Quirino. Marisa de Jesus de Oliveira Meloni é a professora Marisa, nossa próxima homenageada. Filha de Tereza Espinosa
Mendonça de Oliveira e Lorival Barbosa de Oliveira, casada com Antônio Leone, tem uma filha, Marcela. Nascida em Catanduva, é formada em magistério pelo Secundário Civil Salvador de Americana, em administração escolar pelo Instituto de Educação Estadual Presidente Kennedy, em pedagogia e complementação em orientação educacional pela UNEP e em supervisão escolar pela Faculdade Nossa Senhora do Patrocínio de Sul. Lecionou em Americana, Francisco Morato e em nossa cidade, nas escolas Arruda de Deus e Benedita Arantes Geraldino. Foi ainda auxiliar de direção em Americana e no Arruda de Deus, escola da qual tornou-se depois vice-diretora e diretora. A professora Marisa receberá da senhora secretária municipal de Educação, professora Mônica Cardoso, a homenagem do município. E das suas ex-alunas, Daniela Fernanda de Gaspari e Rosalie Senda, a homenagem da escola professora Arruda de Deus. Homenageamos agora Merenice Silveira Filho, a professora Mineirinse, filha de Maria de Lourdes Alice Silveira e Ademar Paiva Silveira, formada em magistério pelo Colégio Ateneu Paulista de Campinas, licenciada em Ciências Sociais pela PUC Campinas e licenciada em História pela Faculdade de Ciências e Letras do Amaral de Amparo. A professora Merê lecionou em Campinas, Americana e em nossa cidade nas escolas Tese, Juvelina, Heloísa, Irene, Inocêncio, Ulisses, Benedita, Gabriel, Emílio Rome e Martim. A professora Merê receberá a homenagem do município através da senhora presidente do Clube da Fazenda, professora Anadir Cecília de Castro Batalha. E a homenagem da Escola Martim através da sua ex-aluna Ana Flávia Brunioso. Nossa homenageada agora é Sueli Galter dos Santos, a professora Sueli Barbarim, filha de Carmen Barreira Galter e Antônio Galter, casada com Carlos Alberto Santos, tem 3 filhas, Carla Renata, Mara Alessandra e Flávia Roberta, e um neto, João Marcos. É formada em magistério pelo Emílio Rome e em pedagogia pela Faculdade de Ciências e Letras de Ouro. Lecionou em Carapicuíba e em nossa cidade, entre outras várias escolas, na Distrito e Areia Branca, através do senhor prefeito municipal José Maria de Araújo Júnior.
Convidamos agora para a nossa homenagem Terezinha Martinelli, a professora Terezinha, nascida em Olímpia, filha de Dileta Terezinha Martinelli e Valdemar Martinelli. Tem duas filhas, Aline e Andréa. É formada em magistério pelo Colégio Estadual e Escola Normal de Americana, licenciada em Estudos Sociais pela Unesp. Lecionou em Americana e em Santa Bárbara do Oeste e foi diretora das escolas Heloísa e José Domingos Rodrigues. A homenagem do município à professora Terezinha será entregue pela senhora secretária municipal de educação, professora Neuza Cardoso. E a homenagem da escola José Domingos Rodrigues pela sua ex-aluna Kézia Cristina Mariano.
palavras de homenagem. O coral do Clube das Abelhas é composto por 33 vozes e tem a direção da professora Marila Garrido. É ele que encerra nossa homenagem aos professores aposentados em 1995. Eu pediria que a Centro era professor de música levando 50 e 60. Por favor, professor, levante para que nós possamos aplaudir e vê-lo. O Clube das Avencas se une mais uma vez em torno dessa homenagem. Somos simplesmente professores que gostamos de cantar. Nós somos sentimentais, somos pessoas à moda antiga ainda. Então, queremos, cantando sem pretensão nenhuma, sem veleidade artística, apenas tocar um pouquinho o coração de todos vocês com as músicas tão lindas que cantávamos antigamente. Mas não é só esse o motivo pelo qual eu estou aqui. Existe um outro motivo. Não sei se perceberam, a Sueli e a Maria Rita já se levantaram e foram lá, porque elas vão cantar junto com a turma. O Clube das Avencas convida todos vocês a participarem dele. Não precisa ser convidado mais. Vamos! Nós abrimos simbolicamente as portas, porque nós não temos uma sede. Procurem os colegas, aqueles com quem vocês mais se afinizam, os que não têm a escola pela qual se aposentaram, a escola não tem nenhum aposentado. Procurem a gente, para que vocês possam participar das festividades que nós fazemos durante o ano. Venham cantar conosco, venham prestigiar todos os eventos da vida desses professores que se aposentaram. Venham, nós queremos que vocês participem conosco. E agora, vamos cantar um pouquinho para alegrar um pouco mais ainda essa festa.
Finalmente conquistamos a vitória, e coroados nossos esforços estão. Entretanto, enfrentamos um dilema, descansamos com problema, muito amor no coração. Vem casa avante, com energia, muita paz e união. Amor, labor, seja sempre nosso lema. As rencas podem murchar, mas sementes ficarão. Já somos jovens, lindos, elegantes, alegres, tímidos e namorados. Damos voltas no jardim, as moças no sentido, de vestidos romados, sapatos de salto, de braços dados. O novo no outro, de terno e gravata, dirigindo o caminho, lindos, e nós levados, nosso coração de paz. Você viu que moço lindo olhou para mim? E nós éramos os ligeiros. No passado, 9h30 horas moças lá em casa, levavam-se a virgindade, por recado, por respeito, amados. E as músicas, tão lindas, tão apaixonadas, tão sentimentais. Cantavam em inglês, confete na África em francês, com egípcia, morrendo de chevalier, em italiano, com Domenico Modúlio, Merico, em castelhano, com Liberal E as músicas brasileiras, tão românticas, tão simples, tão transparentes, nos falavam algo aos corações. Era tempo de Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Maísa, Agostinho dos Santos. A música romântica fazia parte de